Pelo amor de Deus, seu tenente, essa mulher não fez nada. Ela só parou a criança, só fez o trabalho dela. Gritava o padre José Inácio, segurando a batina encharcada de suor, enquanto a volante cercava a casa de tapa de Dona Mariarana, como se fosse covil de serpente. Cala a boca, padre, que o senhor aqui não manda em nada nenhuma, rosnou o tenente Siqueira, cuspindo no chão vermelho de Juazeiro. O Leifert apontado para a porta trancada, onde a parteira rezava baixinho, achando que ia morrer naquela tarde de 1927. A senhora sabe muito bem o que fez, velha bruxa, e vai pagar por ter botado no mundo a cria daquele demônio chamado Relâmpago. Continuou ele, batendo na porta com o cabo da arma, fazendo a madeira velha tremer que nem folha ao vento. Meu consagrado, deixa eu te contar uma história que vai trancar a rua. Uma história que pouca gente sabe, mas que precisa ser dita porque foi assim que aconteceu. Pois foi assim que o destino pregou uma peça naqueles homens que achavam que podiam tudo, só porque tinham um fuzil na mão e chapéu de couro na cabeça. Dona Mariarana das Dores tinha 62 anos naquela tarde de agosto e já tinha trazido ao mundo mais de 300 crianças desde que aprendeu o ofício com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó, numa corrente de mulheres sábias que vinha desde os tempos que ninguém mais lembrava. Tinha mão boa, todo mundo dizia, mão benzida por Deus e pela Virgem Maria. Nunca tinha perdido uma mãe, nunca tinha perdido uma criança. Tinha o dom de acalmar as dores e de trazer vida onde só havia grito e sangue. Morava sozinha, desde que o marido morrera de bexiga preta, numa casinha simples de 3 cômodos nos arredores de Juazeiro do Norte, com um quintal onde criava galinha e plantava hortelã, manjerição e arruda para fazer seus chás e benzimentos. Era respeitada por todos, chamada às pressas quando alguma mulher sentia as dores, e ela ia. Não importava a hora, não importava se chovesse ou trovejasse, ia com sua bolsa de pano cru, onde carregava tesoura limpa, panos brancos, linha de algodão e as orações que repetia em voz baixa enquanto trabalhava. E olha, minha gente, se você está acompanhando esta história, aí de onde estiver, seja de Pernambuco, da Paraíba, da Bahia ou até de São Paulo, comenta aí embaixo de onde você nos assiste e deixa o seu like, viu? Porque estas histórias do Nordeste precisam ser contadas, precisam ser lembradas. São histórias de sangue e coragem, de vida e morte. E quanto mais gente souber dessas coisas que aconteceram de verdade, mais a gente honra a memória de quem viveu esses tempos bravos. E se inscreve no canal também, que aqui a gente não conta a historinha açucarada, não. Porque é assim que se respeita o passado, é assim que se mantém viva a chama da nossa identidade nordestina. Mas voltando àquela tarde em que o inferno desceu em Juazeiro, o tenente Siqueira não estava ali por acaso, não, meu consagrado. Ele tinha recebido ordem direta do governo do estado, que tinha recebido ordem do governo federal, que estava de saco cheio daquele tal de Relâmpago, que andava pelo sertão feito fantasma, aparecia onde menos esperavam, roubava, matava, desaparecia como fumaça. E alguém tinha aberto a boca. Alguém tinha dito que a filha de Maria Formosa, a mulher de Relâmpago, aquela que era a rainha do cangaço e terror das fazendas, tinha nascido pelas mãos de Dona Mariarana há 3 meses atrás, numa noite escura que nem breu, numa fazenda abandonada perto de Mata Grande. Isso bastou. Não importava que a parteira não tivesse escolha, não importava que ela fosse só uma mulher pobre, cumprindo seu ofício sagrado. Não importava que ela nem soubesse quem eram aquelas pessoas, até a criança já estar no mundo e o cordão já estar cortado. Para a volante, ela era cúmplice. Para a volante, ela era traidora da pátria. Para a volante, ela merecia morrer. Dona Mariarana tremia atrás daquela porta fina que não ia aguentar mais nem 2 minutos de coronhadas. Ajoelhada no chão de barro batido, as mãos enrugadas entrelaçadas em reza desesperada, ela pedia a Deus que tivesse misericórdia, que aquilo fosse um engano, que alguém aparecesse para provar que ela não tinha culpa de nada. O padre José Inácio tentava argumentar lá fora, a voz rouca de tanto gritar, mas o tenente não dava ouvidos. Ou da casa ordenou ele aos soldados: e se ela tentar fugir pela janela, metam bala sem dó. Os homens obedeceram rápido, uns 10 macacos de farda toda remendada, armados até os dentes,
alguns ainda em berço, outros já calejados de tanto matar gente no sertão adentro, cercaram a casa que nem urubu cercando carniça. O povo que morava perto começou a sair às portas, mas ninguém se atrevia a chegar perto. Todos sabiam que, quando o volante estava em ação, o melhor era ficar quieto e rezar para não ser o próximo. Dentro da casa, Dona Mariarana ouvia o barulho das botas pisando forte no terreiro, ouvia as vozes raivosas, ouvia o lende dos fuzis sendo engatilhados. O coração dela batia tão forte que ela achava que ia estourar ali mesmo antes de levarem um tiro. Pensou nos filhos que tinha criado e que agora moravam longe. Pensou no marido que já devia estar esperando por ela do outro lado. Pensou em todas as crianças que tinha segurado nos braços segundos depois de nascerem, aquele cheiro de vida nova. Aqueles gritos primeiros que anunciavam que mais uma alma tinha chegado ao mundo. Será que ia morrer sem nem se despedir de ninguém? Será que iam jogar o seu corpo no mato para os urubus comerem? Será que nenhuma reza fariam por ela? As lágrimas desciam quentes pelo rosto enrugado, molhando o vestido preto de tita que ela usava desde que ficara viúva. Lá fora, o tenente Siqueira perdeu a paciência. Arrombem esta de porta, ordenou ele, e tragam a velha para fora, que eu quero que todo mundo veja o que acontece com quem ajuda bandido. 2 soldados se prepararam para dar os pontapés quando, de repente, vindo de lugar nenhum, vindo do próprio ar quente do sertão, vindo do meio do nada, como se tivesse sido cuspido pelo inferno, apareceu um homem a cavalo no fim da rua, alto, magro, com um chapéu de couro de abas largas, o rifle atravessado nas costas, cartucheiras cruzadas no peito, olhar que cortava como navalha. Alguns reconheceram na hora, outros demoraram uns segundos até que o medo batesse, mas quando bateu, bateu forte, porque aquele homem não era homem qualquer, não, meu consagrado, aquele era Raimundo Ferreira da Silva, aquele era o próprio Relâmpago. O silêncio desceu pesado, os soldados congelaram. O tenente Siqueira virou devagar, a mão apertando o rifle, o rosto ficando branco que nem cera de vela. Relâmpago desceu do cavalo com uma calma que deixava tudo mais assustador ainda, os passos firmes na terra seca, as esporas tilintando baixinho, e começou a andar em direção à casa de Dona Mariarana, sozinho, desarmado das mãos porque as armas dele estavam todas nas costas, mas armado daquela coisa que poucos homens têm, daquela presença que faz o ar ficar pesado e o tempo parar. Atrás dele, ainda invisíveis, mas certamente presentes, estavam seus cabras, escondidos nos telhados, atrás das casas, nos becos, prontos para transformar aquela rua num matadouro se precisasse. Todo mundo sabia que Relâmpago nunca andava sozinho de verdade. Ele era a ponta da lança, o resto do bando era a lança inteira. Tenente, disse Relâmpago com aquela voz que misturava calma e ameaça. Ouvi dizer que o senhor está querendo fazer mal a Dona Mariarana. O tenente engoliu seco, mas tentou manter a pose. Isso não é da sua conta, Relâmpago. Isso aqui é assunto da lei. Relâmpago deu um sorriso torto. Lei? Que lei, tenente? A lei que mata a mulher indefesa? A lei que fuzila a parteira só porque ela fez o trabalho dela? Essa lei aí eu não reconheço, não. E acho que o senhor também não devia reconhecer, se é que ainda tem um pingo de hombridade dentro desse peito. O tenente tentou levantar o rifle, mas antes que pudesse apontar direito, Relâmpago já tinha puxado o punhal da cintura e o jogado no chão aos pés do homem, a lâmina cravando na terra a um dedo do seu pé. Foi um aviso. O próximo não ia ser aviso, não. Os soldados olharam uns para os outros, sem saber o que fazer. Atirar em Relâmpago significava morte certa para todos eles, porque os cabras iam descer o dedo e não ia sobrar um. Mas recuar significava desobedecer a ordem, significava covardia, significava vergonha. O tenente Siqueira suava frio, sabia que tinha perdido. Sabia que, ali naquela rua de Juazeiro, naquele fim de tarde de agosto, ele tinha sido vencido antes mesmo de começar a luta. Relâmpago deu mais uns passos para frente. Dona Mariarana é gente boa, tenente. Ela parou minha filha porque Maria Formosa estava passando mal e precisava de ajuda. A mulher não sabia quem a gente era. Não perguntou o nome, não quis saber de nada. Só fez o que Deus mandou fazer, salvar uma vida. E agora o senhor quer matá-la por isso. Que raça de homem é você?
O padre José Inácio, que se tinha afastado quando o relâmpago chegou, agora voltava devagar, a batina balançando ao vento quente. Meu filho, dizia ele, olhando para o tenente, deixa essa mulher em paz. Ela não cometeu crime nenhum. O que ela fez foi caridade cristã. Mas o tenente ainda temava, ainda tentava salvar a cara. Se eu deixar ela ir embora, vão dizer que eu sou fraco. Vão dizer que eu tenho medo de bandido. Relâmpago riu, uma risada seca. E não tem, tenente, não tem medo? Porque se não tem, pode puxar esse rifle aí e ver o que acontece. O tenente olhou em volta. Alguns soldados já estavam recuando de mansinho, outros tinham as mãos tremendo. Ele sabia que, se desse ordem para atirar, ia ser massacre e ele ia ser o primeiro a cair. Foi quando a porta da casa se abriu devagar e Dona Mariarana apareceu, o rosto molhado de lágrimas, as mãos ainda tremendo. Relâmpago virou-se para ela e tirou o chapéu num gesto de respeito. A senhora está bem, Dona Mariarana? A velha assentiu com a cabeça, a voz presa na garganta. Relâmpago olhou de novo para o tenente. Então está resolvido. A senhora vai embora daqui, vai para a casa da sua filha em Crato e fica lá até essa perseguição passar. E se algum desses cabras safados vier atrás da senhora, eu vou saber. E aí, tenente, eu volto, mas da próxima vez não venho sozinho e não venho para conversar. Ele pegou o punhal de volta do chão, limpou a lâmina na calça e guardou na cintura. Depois montou no cavalo, deu uma última olhada para a volante inteira e saiu trotando devagar, como quem tinha todo o tempo do mundo. Os soldados só respiraram quando ele sumiu na curva da rua. O tenente Siqueira ficou ali parado, humilhado, derrotado, sabendo que aquela história ia correr o sertão inteiro, que iam rir dele nas tavernas, que iam dizer que ele se borrou de medo na frente do rei do cangaço. E era verdade, ele tinha se borrado de medo. Dona Mariarana foi amparada pelo padre José Inácio e levada para a igreja, onde ficou até anoitecer. Até que um primo dela veio buscá-la numa carroça e a levou embora de Juazeiro, rumo a uma vida nova, longe daquele inferno. Mas antes de partir, ela olhou para trás uma última vez, olhou para a casinha onde tinha vivido tantos anos, onde tinha trazido ao mundo tantas vidas. E agradeceu em silêncio a Relâmpago, aquele homem que todos chamavam de demônio, mas que naquele dia tinha sido o seu anjo salvador. E foi nesse momento de tensão máxima, com Dona Mariarana partindo e a volante ainda paralisada de medo, que algo aconteceu que ninguém esperava. Algo que mudaria tudo para sempre. A carroça rangendo na estrada de terra. Dona Mariarana sentada no banco duro, ao lado do primo Sebastião, o seu ficando roxo com a chegada da noite. E de repente o primo parou os burros e disse baixinho: "Tem gente nos seguindo, tia." Ela virou-se assustada, o coração voltando a disparar, achando que era a volante vindo terminar o serviço, mas não era. Não, meu consagrado. Era pior, ou melhor, dependendo de como a gente olha as coisas. Eram 3 cavaleiros saindo do mato, lenços cobrindo o rosto, rifles em punho. Quando chegaram perto, o do meio pusou o lenço para baixo e Dona Mariarana reconheceu aqueles olhos claros que tinha visto horas antes. Era Relâmpago. "Dona Mariarana", disse ele com aquela voz calma, mas firme, "a senhora vai comigo?" A velha regalou os olhos. "Para onde, meu filho?" "Para o acampamento. A senhora vai ficar sob minha proteção até eu ter certeza de que esses cabras da volante não vão mais mexer com a senhora. E não adianta discutir, não, que já está decidido." Sebastião tentou protestar, mas o olhar de Relâmpago foi suficiente para ele calar a boca e engolir as palavras que já estavam subindo pela garganta. O homem conhecia as histórias, sabia que discutir com o rei do cangaço era assinar a própria sentença de morte. E ele tinha esposa e 5 filhos esperando em casa. Não ia morrer por teimosia. Dona Mariarana desceu da carroça sem entender direito o que estava acontecendo, se estava sendo sequestrada ou protegida, se devia ter medo ou gratidão, se aquilo era bênção ou maldição disfarçada. As pernas tremiam, não só de cansaço, mas de toda a tensão acumulada desde aquela tarde maldita, quando a volante tinha cercado a sua casa. Um dos cabras de Relâmpago, um tal de Riacho Seco, que não devia ter mais de 20 anos,
mas já tinha olhar de quem tinha visto o inferno de perto. Pegou-a no colo com uma delicadeza que ela não esperava de um homem que carregava 3 facas na cintura e 2 pistolas cruzadas no peito. "Fica tranquila, vovó, que com a gente ninguém mexe", disse ele com um sorriso que mostrava 2 dentes de ouro. "Enquanto nós estivermos de pé, a senhora está segura." E saíram galopando pela caatinga adentro, deixando o Sebastião parado ali com a boca aberta, sem saber se voltava para Juazeiro ou se ia direto para Crato contar o que tinha acontecido, o coração batendo descompassado, as mãos suando frio. No fim, ele fez as 2 coisas. Primeiro voltou devagar pela estrada empoeirada, a lua cheia iluminando o caminho. Contou tudo ao padre José Inácio, que o benzeu 3 vezes seguidas e disse que Deus tinha seus mistérios insondáveis e que os caminhos do Senhor eram infinitos. Depois seguiu viagem para os lados de Crato, rezando o terço inteiro pelo caminho, pedindo proteção para a tia, que agora estava nas mãos de quem todo mundo temia, mas que, pensando bem, a tinha salvado de uma morte certa. E olha só, minha gente, se você está gostando desta história, comenta aí de que cidade você é, viu? Se é de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, de Alagoas, do Rio Grande do Norte, ou se estava longe, em São Paulo, no Rio, até no sul do país. Porque esta história aqui é de todos nós nordestinos. É história que corre no nosso sangue, como o São Francisco pelo sertão, que está nas nossas raízes profundas, feito pé de juazeiro. E quanto mais a gente compartilha essas memórias, mais a gente mantém viva a história dos nossos antepassados, dos que vieram antes e abriram caminho no pedregal da vida. Deixa o seu like também, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque aqui a gente conta essas histórias com respeito, com verdade, sem romantizar a violência, mas também sem esquecer que, no meio de todo aquele caos, havia gente de carne e osso, gente que sofria, gente que amava, gente que chorava, gente que fazia escolhas impossíveis para sobreviver num mundo que não dava trégua para ninguém, num tempo que não perdoava fraqueza nem hesitação. Cavalgaram a noite toda, sem parar nem para beber água. Dona Maria Arana segurou firme na cintura de Riacho Seco, sentindo o cavalo subir e descer os morros pedregosos, os cascos batendo forte nas pedras soltas, atravessar riachos secos, onde só restavam as marcas brancas do sal. Desviar de Mandacaru que espetava feito lança, de Chique-Chique que rasgava a pele de quem chegasse perto, de Jurema Preta, cujo espinho envenenado podia matar um homem se pegasse na veia certa. Relâmpago ia na frente, montado num cavalo preto, alto como Tore. Conhecia aqueles caminhos de olhos fechados, tinha cada pedra, cada árvore torta, cada curva traiçoeira, cada atalho secreto decorado na memória, como quem decora uma oração. Às vezes parava de repente, levantava a mão pedindo silêncio absoluto, todos congelavam no lugar, e ele ficava ali parado, feito estátua de sal, escutando o vento que vinha do leste, farejando o ar seco como bicho selvagem, caçando presa ou fugindo de predador, os olhos semicerrados, processando cada som, cada cheiro, cada movimento da noite. Tarimpo dizia, depois de uns minutos eternos, e seguiam adiante mais rápido ainda, como se tivessem perdido tempo demais. Dona Maria Arana nunca tinha andado a cavalo na vida toda, só conhecia burro manso ou carroça rangente, e o corpo doía inteiro, como se tivessem batido nela com pau. Os ossos velhos reclamando de cada solavanco violento, as juntas rangendo, a coluna latejando, as pernas dormentes de tanto ficar na mesma posição. Mas ela não reclamava, não. Engolia a dor seca e seguia em frente, mordendo os lábios até sangrarem, porque sabia que aqueles homens estavam fazendo aquilo para salvar a vida dela. Estavam arriscando as próprias vidas para proteger uma velha que nem conheciam direito, e reclamar seria ingratidão da pior espécie. Seria cuspir na mão de quem estava te puxando do buraco. Ela pensava no Tenente Siqueira, na cara dele, quando viu o relâmpago aparecer, no meio do estâmpado naqueles olhos que antes eram só arrogância e crueldade. Pensava em como o destino era estranho, como a vida dava voltas que ninguém previa. Como ela tinha saído de casa naquela manhã achando que ia morrer e agora estava ali, fugindo pela caatinga nas costas de um cangaceiro, protegida pelo homem mais procurado do Brasil. Quando o sol começou a raiar,
pintando o seu de vermelho sangue e laranja fogo. Já deviam ter andado umas 10 léguas ou mais, talvez até 12. Os cavalos espumando de cansaço, as patas tremendo. Chegaram numa grota escondida entre dois serrotes altos, que pareciam dois gigantes de pedra protegendo um vale secreto, onde havia umas 20 barracas de lona remendada armadas em semicírculo, fogueiras ainda acesas, soltando fumaça fina. Gente indo e vindo, carregando água, limpando arma, cozinhando o que tinha sobrado da caça da noite anterior. Era o acampamento do bando de Relâmpago, o quartel-general móvel daquele exército irregular que desafiava a República. As mulheres vieram correndo quando viram Dona Mariarana descendo do cavalo toda dolorida, as pernas bambas, quase caindo se riacho seco não a segurasse. "Quem é esta?" perguntou uma morena alta de tranças grossas e rifle a tiracolo. "É Dona Mariarana, a parteira que aparou expedita", respondeu ele, desmontando num pulo. "A volante ia matá-la e eu a trouxe para cá. Ela fica sob minha proteção." Maria Formosa foi a primeira a chegar perto, linda como diziam as histórias, que corriam o sertão, mas não aquela beleza frágil de moça de cidade. Beleza forte, beleza de pedra e rio, com aqueles olhos verdes que pareciam ver através da alma da gente e descobrir cada segredo escondido. O cabelo preto comprido amarrado atrás, com um laço vermelho desbotado, um vestido simples de tinta azul, mas limpo e bem cuidado, e no colo, enroladinha num pano branco, como se fosse presente de Deus, a menina que Dona Mariarana tinha trazido ao mundo 3 meses atrás. Naquela noite de tempestade, "Dona Mariarana", disse Maria Formosa, pegando na mão enrugada da velha com uma delicadeza que contrastava com a arma pendurada no ombro. "Obrigada, muito obrigada por ter salvo a minha filha naquela noite. Obrigada por ter arriscado a sua vida por nós, sem nem saber quem éramos." A parteira sentiu os olhos se encherem de água quente. "Eu não sabia quem vocês eram." Minha filha falou com a voz embargada. "Eu só fiz o meu trabalho. Só fiz o que aprendi com minha mãe e com minha avó. Só fiz o que qualquer parteira de verdade faria." Maria Formosa balançou a cabeça devagar. "Eu sei, Dona Mariarana. Por isso mesmo, a senhora é gente boa de verdade, dessas que o mundo precisa e quase não tem mais." Levaram-na para perto de uma das fogueiras, onde havia um caldeirão fervendo com carne de boi. Deram comida para ela num prato de folha de Flandres amassado, mais limpo, carne assada com sal grosso e farinha torrada, café forte feito na hora, preto que nem a noite doce feito mel, e um pedaço de rapadura que uma das mulheres tinha trazido da última visita a um povoado. Dona Mariarana comeu devagar, mastigando com cuidado, porque os dentes já eram poucos e frouxos, ainda meio assustada com tudo aquilo, olhando em volta e vendo os cangaceiros limpando as armas com pano embebido em óleo, consertando roupas rasgadas com agulha e linha grossa, conversando baixo sobre coisas que ela não entendia, nomes de lugares que nunca tinha ouvido, nomes de inimigos que precisavam morrer, nomes de amigos que já tinham morrido. Não eram monstros, como pintavam nos jornais de Recife, não, meu consagrado. Não eram aqueles demônios de chifre e rabo que o governo dizia que eram homens e mulheres como qualquer um. Alguns jovens, ainda com a primeira barba crescendo, outros já marcados pelas cicatrizes profundas da vida no cangaço. Mas havia algo neles, algo que ela percebeu logo, uma dureza no olhar que não era maldade, mas era alerta constante, uma prontidão no corpo que nunca relaxava completamente, um jeito de sentar sempre de frente para a saída, de dormir com uma mão no rifle, de comer olhando para os lados. Eram pessoas que tinham visto e feito coisas que a maioria das pessoas comuns nunca ia ver nem fazer na vida toda. Pessoas que tinham matado para não morrer, que tinham roubado para não passar fome, que tinham fugido porque ficar era morrer. Estavam sempre alerta, feito gato na espreita, sempre prontos para pular e correr, sempre esperando a volante aparecer de repente, virando aquela curva do morro e transformando aquele acampamento pacífico num campo de batalha ensanguentado. Viviam no fio da navalha, equilibrando vida e morte todo o santo dia, sabendo que qualquer descuido, qualquer cochilho mais fundo, qualquer confiança excessiva podia ser o fim. Relâmpago aproximou-se depois que ela terminou de comer e arrotou satisfeita. "Dona Mariarana, a senhora vai ficar aqui uns dias, talvez umas semanas, até eu ter certeza absoluta de que
O tenente Siqueira não está mais procurando a senhora, de que ele não botou preço na sua cabeça, de que ele desistiu dessa perseguição. Sei que não é o melhor lugar do mundo, não é casa de conforto nem pensão de luxo, mas aqui dentro do meu acampamento, debaixo da minha proteção, a senhora está mais segura do que em qualquer cidade do Nordeste, mais segura do que na própria casa do governador. A velha assentiu com a cabeça cansada. Eu confio no senhor, meu filho. Sei que o senhor é homem de palavra. Relâmpago ficou sério, aquela seriedade de quem carrega culpa pesada. Não me chame de seu filho. Não, dona Mariarana. Eu sou bandido, assassino, ladrão, estuprador, segundo dizem os jornais. Embora isso seja mentira, estou condenado pela justiça dos homens e talvez pela justiça de Deus também. A senhora é mulher de Deus, mulher de bem, parteira sagrada. A gente não é da mesma laia. Mas ela balançou a cabeça devagar, os olhos fundos fixos nele. O senhor pode ser tudo isso que dizem, pode ter feito tudo o que contam e até mais. Mas hoje, naquela rua de Juazeiro, o senhor salva a minha vida quando ninguém mais podia salvar. E para mim, isso vale mais do que qualquer papel de jornal amarelado ou qualquer cartaz de procurado pregado na parede da delegacia. Relâmpago ficou calado por um tempo longo, como se aquelas palavras simples tivessem mexido com alguma coisa lá no fundo dele. Algum sentimento que ele achava que tinha morrido há muito tempo, alguma centelha de humanidade que teimava em não se apagar completamente. Maria Formosa mostrou para Dona Mariarana onde ela ia dormir nos próximos dias, uma barraca pequena, mas organizada, com uma rede de algodão armada, entre dois paus fincados firmes no chão, um baú velho de madeira carcomida, onde guardavam panos limpos, ervas secas e garrafas com remédios caseiros. Pode ficar à vontade, Dona Mariarana. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, é só chamar que a gente traz. Aqui ninguém passa necessidade se tiver como evitar. E trouxe a menina enrolada no pano para ela ver de novo, ver de perto, pegar no colo se quisesse. Crescendo bem, disse Dona Mariarana, pegando a criança com aquele jeito especial que só quem passou a vida trazendo gente ao mundo tem. Aquele jeito de segurar que acalma qualquer choro. Está forte, está bonita, os olhinhos vivos, a pele rosada e saudável. Como é o nome dela mesmo? Expedita, respondeu Maria Formosa com um sorriso triste, um sorriso que carregava mais dor do que alegria. Expedita Maria, em homenagem a Santa e a mim. Um nome lindo, sussurrou a parteira, balançando a menina devagar de um lado para o outro, como fazia com todas as crianças que pegava. E que Deus proteja esta criança de todo o mal, de toda bala perdida, de todo o ódio deste mundo cruel. Maria Formosa ficou quieta, olhando para a filha, os olhos cheios de uma tristeza profunda que ela não conseguia esconder nem quando tentava. Dona Mariarana, a senhora acha que ela vai crescer? Acha que a gente vai conseguir criá-la aqui nesta vida? Ou será que a volante vai nos pegar antes de ela completar 1 ano? A velha segurou firme a mão da moça. Tenha fé, minha filha. Deus não abandona as mães que amam de verdade. Não importa quem elas sejam, não importa que roupa vistam, que vida levem. Os dias foram passando devagar, como mel escorrendo da colher. Dona Mariarana ajudava no que podia, com aquele corpo cansado, mas ainda útil. Benzia os cabras quando ficavam doentes de febre ou dor de barriga. Fazia chá de ervas aromáticas para as mulheres quando a menstruação atrasava ou vinha com cólica forte. Ensinava rezas antigas que sua avó tinha ensinado para ela quando era menina. Contava histórias para os mais jovens do bando sobre como era a vida antes de o cangaço virar a única opção para tanta gente boa que o destino empurrou para o buraco. À noite, sentada em volta da fogueira crepitante que mantinha os bichos longe, envolta num chalé puído que uma das mulheres tinha emprestado. Ela escutava Relâmpago tocar sanfona, aquela música triste e bonita que parecia carregar todo o peso do sertão nas costas. Todas as lágrimas já choradas, todo o sangue já derramado, toda a fome já sentida. E pensava como era estranha a vida, como os caminhos se cruzavam de formas impossíveis de prever. Como ela tinha passado 62 anos inteiros sendo uma mulher comum, indo à missa todo domingo,
benzendo criança de quebranto, trazendo gente ao mundo, vivendo a sua vidinha pacata em Juazeiro, e agora estava ali no meio do mato fechado, no acampamento do bando mais procurado do Brasil. Protegida pelo homem que o governo pagava 10 contos de réis para quem o entregasse morto ou vivo, mas ela não sentia medo nenhum, não. Sentia isso sim, uma paz estranha e inesperada, como se finalmente tivesse encontrado gente que entendia de verdade o que era viver à margem, o que era ser caçado só por existir, só por ter nascido no lugar errado ou feito a escolha errada, ou simplesmente por estar no caminho errado na hora errada. Uma noite especialmente fria de agosto, quando o vento sul assobiava entre as pedras, trazendo o cheiro de chuva que nunca chegava. Relâmpago sentou-se ao lado dela perto do fogo e ficou muito tempo olhando para as chamas dançantes, sem dizer nada, só mexendo um graveto nas brasas. Dona Mariarana, disse ele de repente, com aquela voz baixa e rouca, a senhora não tem nojo de mim, não? A velha parou de mexer no chá que estava preparando e olhou para ele. Nojo de quê, meu filho? De mim, do que eu sou, do que eu faço, das coisas terríveis que esses jornaleiros escrevem sobre mim, das histórias que o povo conta, das mortes que carrego nas costas. Ela ficou em silêncio uns segundos, pesando as palavras na balança antes de soltá-las no mundo. Relâmpago, escute bem o que eu vou te dizer. Eu vi muita coisa nesta vida longa que Deus me deu. Vi homem de bem, homem rico, homem de posição materna mulher, até deixá-la sangrando no chão. Vi padre que pregava amor ao próximo, roubar dízimo dos pobres para comprar terra e gado. Vi coronel que todo mundo respeitava mandar matar criança de 5 anos por causa de disputa de terra. Vi polícia do governo estuprar moça de família e depois matar o pai que tentou defender a honra da filha. Vi tanta maldade vestida de respeito, tanta crueldade usando terno e gravata, tanto demônio disfarçado de gente boa, que eu aprendi uma coisa que muita gente nunca aprende. Não é o nome que a gente tem que importa de verdade, não é o que falam da gente. É o que a gente faz com as pessoas que cruzam o nosso caminho quando ninguém está olhando. E o senhor hoje, quando podia ter deixado uma velha inútil morrer, salvo a minha vida, arriscou a sua própria vida para salvar a minha. Isso eu não esqueço nunca, nem que viva 100 anos. Relâmpago ficou quieto, os olhos fixos nas chamas vermelhas e amarelas, e Dona Mariarana viu uma lágrima grossa descer devagar pelo rosto curtido dele. Uma lágrima que brilhava à luz do fogo. Ele a limpou rápido com as costas da mão calejada, antes que alguém mais visse e achasse que o rei do cangaço estava ficando mole. Mas a paz nunca durava muito tempo. Não, meu consagrado, nunca durava. A vida no cangaço não permitia paz prolongada, não permitia sossego verdadeiro. No 7º dia, desde que Dona Mariarana tinha chegado, bem cedinho, quando o sol ainda estava nascendo, pintando tudo de dourado, um dos vigias, que ficavam postados nos pontos altos, veio correndo para o acampamento feito louco, o Laifor batendo nas costas, gritando com a voz rouca de quem tinha gritado muito. Tem movimento na estrada principal, parece coluna da volante se aproximando. Muita gente armada. Vem para cá com certeza. Relâmpago levantou num pulo da rede, onde ainda estava deitado. Deu ordens rápidas em voz alta, mas controlada, cada palavra uma ordem precisa. E o acampamento inteiro, que segundos antes estava tranquilo, transformou-se num formigueiro organizado de gente treinada para isso. Os homens pegaram as armas que sempre ficavam ao alcance da mão, as mulheres começaram a desmontar as barracas correndo, mas sem desespero, dobrando as lonas, juntando os pertences, enterrando o que não dava para carregar. Em menos de 10 minutos, todo o acampamento tinha virado um formigueiro perfeitamente organizado, de gente preparada para fugir ou para lutar. Cada um sabendo exatamente o que fazer, porque tinham feito aquilo tantas vezes que já era automático como respirar. Dona Mariarana, vem comigo agora, disse Maria Formosa, pegando-a pela mão com firmeza, e a filha amarrada nas costas com um pano, a pistola já engatilhada na cintura. Elas correram morro acima pela trilha estreita que subia tortuosa entre as pedras, escondendo-se atrás de uma pedra grande e chata que oferecia proteção, enquanto o Relâmpago e uns 15 cabras dos mais experientes ficavam embaixo, posicionados estrategicamente atrás de pedras menores e troncos caídos. Rifles apontados para a trilha principal,
por onde a volante tinha que passar obrigatoriamente se quisesse chegar até eles. O silêncio que desceu foi de uma tarde tão pesado, um silêncio carregado de morte iminente. Só o vento assobiando entre as pedras, como um fantasma gemendo, só o coração batendo forte no peito de todo mundo, mesmo dos mais corajosos. Porque coragem não é não ter medo, coragem é ter medo e fazer o que precisa ser feito mesmo assim. Dona Mariarana rezava baixinho, agarrada ao terço velho que carregava no bolso do vestido, pedindo a Deus que não deixasse ninguém morrer naquele dia. Nem os cangaceiros que a tinham acolhido, nem os soldados que só estavam cumprindo ordens de gente que nunca tinha pisado no sertão. E então apareceram finalmente, virando a curva da trilha. Não era a volante inteira, não era aquele batalhão enorme que às vezes mandavam. Era um grupo menor, uns 10 ou 12 soldados a cavalo, mas bem armados, rifles novos reluzindo ao sol, cartucheiras cheias, liderados por uma figura que Dona Mariarana reconheceu mesmo de longe, pelo jeito de sentar no cavalo, pelo chapéu de couro específico, pela arrogância nos ombros. Era o próprio Tenente Siqueira. Ele tinha vindo atrás dela como cachorro atrás de osso. Tinha vindo atrás de Relâmpago com sede de vingança. Tinha vindo lavar a honra que tinha sido pisoteada naquela rua de Juazeiro, na frente de todo mundo. Tinha vindo terminar o que não conseguiu terminar antes, e dessa vez não ia deixar nada, nem ninguém impedir, ou assim ele achava, na cabeça cheia de orgulho ferido. Mas mal ele pisou com o cavalo na clareira aberta perto do acampamento, mal os outros soldados se espalharam, começando a procurar rastros. Relâmpago deu o sinal combinado, assoviando como se fosse pássaro, e os cabras abriram fogo, ao mesmo tempo numa saraivada de balas que rasgou o silêncio da manhã. Foi um inferno descendo na terra, meu consagrado. Bala comendo solta para todo o lado, zunindo no ar feito enxame de maribondo brabo, batendo nas pedras, soltando faísca, acertando carne com aquele som molhado, horrível, grito de homem atingido pedindo socorro a Deus ou a mão, cavalo relinchando, apavorado, empinando e derrubando o cavaleiro, fumaça de pólvora subindo para o céu azul, formando nuvem cinza. Durou menos de 2 minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando a poeira baixou e o silêncio voltou pesado, 3 soldados estavam mortos, estirados no chão em posições estranhas que só morto fica. Um estava gemendo baixinho no chão, com a perna atravessada por uma bala que tinha quebrado o osso. 2 tinham fugido a galope, deixando os companheiros para trás, e o tenente Siqueira estava de joelhos na terra vermelha, desarmado, porque o rifle tinha voado longe quando o cavalo empinou, o chapéu caído a uns 3 metros, o rosto coberto de sangue que escorria de um corte na testa feito por estilhaço de pedra. Relâmpago andou devagar até ele, pisando firme, cada passo ecoando como tambor de guerra, a pistola na mão, mas apontada para o chão ainda. Eu avisei, tenente, disse ele com aquela voz calma, que era mais assustadora do que qualquer grito. Eu disse lá em Juazeiro que, se o senhor viesse atrás de Dona Mariarana, se o senhor insistisse nessa perseguição besta, eu voltava. E voltei. E agora olha onde a sua teimosia o trouxe. Não me mata não, Relâmpago, pelo amor de Deus, implorou o tenente com a voz tremendo feito vara verde, as mãos levantadas em rendição. Eu tenho família esperando por mim. Tenho esposa doente, tenho filhos pequenos, tenho mãe velha. Relâmpago ficou parado, olhando para ele com aqueles olhos claros que pareciam perfurar a alma. O dedo no gatilho, todo mundo esperando o tiro que ia estourar os miolos do tenente. E Dona Mariarana não tem família também? Ela não merecia viver em paz? O senhor ia matá-la sem pensar 2 vezes. Ia fuzilar uma velha inocente só porque ela fez o trabalho dela de parteira. O tenente chorava agora de verdade, soluçando, babando, se borrando de medo como criança com pesadelo. Eu estava cumprindo ordens que vieram de cima, ordens que eu não podia desobedecer, senão perdia o posto. Ordens de homem que nunca pisou no sertão de verdade, que nunca passou fome de barriga roendo, que nunca viu o filho morrer de sede enquanto a seca mata tudo em volta, que nunca teve que escolher entre a oura e a sobrevivência, retrucou Relâmpago com raiva, subindo a voz. Ordens de gente que não sabe o que é viver na pele, o que a gente vive todo dia, e mesmo assim o senhor obedece cego, feito cachorro obediente. Que raça de homem é você, tenente,
Que tipo de homem põe ordem de papel acima da vida de uma velha que nunca fez mal a ninguém? Ele levantou o rifle devagar, apontou para a cabeça do tenente e todo mundo que estava olhando achou que ia atirar, que ia explodir aquela cabeça ali mesmo, que ia fazer justiça do jeito que a justiça é feita no sertão, mas não atirou, meu consagrado. Abaixou a arma depois de uns segundos eternos e cuspiu no chão com nojo. Vai embora, disse ele com desprezo na voz. Vai embora enquanto eu ainda estou de bom humor. Vai embora e não volta nunca mais. E conta aos seus patrões lá de Recife, aos governadores de terno branco e sapato engraxado, ao general que nunca viu uma seca de verdade, que relâmpago não mata covarde desarmado implorando pela vida. Mas avisa também que, se eu ver o senhor de novo, se eu souber que o senhor está perseguindo Dona Mariarana ou qualquer pessoa que eu botei debaixo da minha proteção, aí eu não perdoo. Aí não vai ter clemência. Aí eu corto a sua cabeça e mando de presente para o governador dentro de uma caixa bonita. O tenente levantou cambaleando, com as pernas bambas, conseguiu montar no cavalo que tinha ficado parado ali perto, ainda nervoso, e saiu galopando, sem olhar para trás nenhuma vez, a vergonha pesando mais do que qualquer ferimento, deixando os mortos e o ferido para trás. Como sempre acontecia quando a covardia vencia, os cabras cercaram o soldado ferido, que ainda gemia baixinho pedindo água. O Relâmpago olhou para ele com pena, mas com determinação. Sinto muito, rapaz, disse ele de verdade, mas não dá para deixar você vivo. Você vai contar onde fica o nosso acampamento, vai trazer a volante inteira para cima de nós, vai causar a morte de gente que eu preciso proteger. E pousou a pistola. O soldado, que não devia ter mais de 25 anos, fechou os olhos e rezou rápido um Pai Nosso. O tiro foi rápido, foi necessário segundo a lógica cruel da guerra, foi misericordioso porque acabou com o sofrimento. Dona Mariarana viu tudo de cima da pedra, onde estava escondida com Maria Formosa, e pela primeira vez entendeu de verdade, no fundo da alma, o que aquela gente era, o que aquela gente fazia todo dia para sobreviver, e porque o mundo inteiro tinha tanto medo deles. Mas também tanto respeito secreto. Não eram heróis de história de cordel como alguns pintavam. Não eram vilões de filme como outros diziam. Eram sobreviventes de um mundo que não dava escolha real, que empurrava a gente para o abismo e dizia: pula ou morre de jeito mais doloroso. Eles tinham pulado e agora viviam voando no ar, sabendo que uma hora iam bater no chão com força. Depois daquele dia de sangue e pólvora que deixou 3 homens mortos e um rio de sangue correndo entre as pedras, o bando teve que mudar de lugar 3 vezes em 2 semanas, porque a volante tinha reforçado a caçada com mais soldados vindos de Pernambuco e da Paraíba. Tinham botado mais gente experiente no encalço de Relâmpago, gente que conhecia a caatinga, que sabia rastrear, que não desistia fácil. E tinham prometido o dobro da recompensa, 20 contos de réis para quem trouxesse a cabeça dele numa bandeja de prata. Dona Mariarana seguia com ele sem reclamar, montada num burro manso de olhos tristes que Relâmpago tinha arranjado especialmente para ela não sofrer tanto com o tranco do cavalo. E cada vez que paravam para descansar em algum lugar escondido, ela benzia os cabras que estavam com febre ou com ferimento infeccionando. Rezava pelos que tinham caído na última escaramuça, que dava dos feridos com suas ervas, que ia coletando pelo caminho e seus chás feitos em panela velha. E foi virando parte daquele bando como se sempre tivesse sido, como se tivesse nascido para aquilo. As mulheres gostavam dela porque ela não julgava ninguém, não olhava torto para quem tinha escolhido pegar em arma. Não fazia sermão sobre vida de pecado, como os padres faziam. Os homens respeitavam-na porque ela tinha coragem de verdade, aquela coragem silenciosa de quem enfrenta a vida de peito aberto, sem pedir favor nem chorar miséria. E Relâmpago protegia como se fosse mãe dele de verdade. Sempre deixava alguém de confiança por perto quando tinha que sair para alguma missão perigosa. Sempre se certificava de que ela tinha comido bem e estava dormindo em lugar seco, porque no fundo, naquele coração cheio de raiva acumulada e dor antiga, ainda havia um pedacinho de menino que só queria ser amado por alguém que não tivesse medo dele. Alguém que olhasse para ele e visse um homem e não um monstro. Uma madrugada de setembro, acampados numa serra alta e rochosa perto de Piranhas, de onde dava para ver o rio São Francisco, brilhando longe feito cobra prateada,
Maria Formosa acordou Dona Mariarana assustada, sacudindo a rede, dizendo com a voz embargada de medo que a menina estava com febre muito alta e não parava de chorar, um choro fino e desesperado que cortava a alma. A parteira levantou rápido, apesar da idade, pegou a criança no colo, sentiu a testa queimando que nem brasa viva. Viu que estava com os olhinhos vermelhos e lacrimejando, a respiração ofegante e difícil, o corpinho pequeno todo suado. É infecção forte, disse ela, depois de examinar com cuidado, possivelmente nos pulmões, pelo jeito que ela respira. Precisa de remédio urgente que eu não tenho aqui no mato. Relâmpago, que tinha escutado o choro e vindo correndo descalço, ficou desesperado de um jeito que assustou todo mundo, porque ninguém nunca tinha visto o rei do cangaço com aquela cara de desespero puro. Que remédio? Dona Mariarana, diz que eu vou buscar onde for, não importa onde seja, não importa quantos soldados tenham no caminho. Ela pensou rápido, repassando mentalmente tudo que sabia de medicina caseira e de farmácia. Precisa de quinino para a febre, de óleo de rícino para soltar o peito e de água limpa, fervida, para fazer compressa fria. Só que aqui não tem nada disso. A cidade mais perto é Piranhas, ali embaixo. Mas lá está cheio de polícia, porque o destacamento novo chegou semana passada. Relâmpago não pensou duas vezes, não hesitou nenhum segundo. Eu vou, disse ele, já botando as botas. Maria Formosa tentou segurá-lo pelo braço. É loucura, Raimundo. Eles vão te reconhecer, mesmo disfarçado. Vão te pegar, vão te matar. Ele beijou a testa dela com uma ternura que contrastava com tudo que ele era. Ninguém vai pegar nada. Eu não vou deixar a minha filha morrer por falta de remédio. Não vou deixar ela virar mais uma criança que o sertão engoliu. E olha, minha gente, se você está acompanhando esta história até aqui do fundo do coração, comenta aí embaixo de onde você é, viu? Se é da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, ou se está longe, mas carrega o Nordeste na alma. Mesmo morando em São Paulo, no Rio ou até fora do Brasil. Deixa o seu like também, porque estas histórias do nosso povo precisam ser contadas, precisam ser lembradas, precisam ser passadas para as gerações que vêm, para que nunca se esqueça como foi duro, como foi sofrido, mas como também foi cheio de amor e de coragem. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com quem você sabe que vai gostar, porque quanto mais gente conhecer a verdade sobre o cangaço, sobre a vida no sertão, sobre gente como Dona Mariarana e Relâmpago, mais a gente honra a memória de quem viveu essas histórias de verdade. Relâmpago desceu para Piranha sozinho de madrugada, disfarçado de vaqueiro, chapéu de palha sorrado cobrindo o rosto, sem as cartucheiras, sem o rifle, só com um punhal escondido na cintura. Entrou na cidade que nem fantasma, bateu na porta da farmácia até o dono acordar reclamando. E quando o homem de barba branca viu quem era, quase desmaiou de susto. Me dá o que eu estou pedindo, eu vou embora sem fazer mal a ninguém, disse Relâmpago, botando umas moedas de ouro no balcão que valiam mais do que um mês de venda. O farmacêutico tremeu, mas obedeceu. Pegou o quinino, o óleo de rícino, embrulhou tudo num papel pardo e entregou. Relâmpago agradeceu, saiu pela porta dos fundos e subiu de volta para a serra antes de o sol nascer, sem que ninguém mais soubesse que o rei do cangaço tinha estado ali a poucos metros da delegacia, onde dormiam 10 soldados que dariam a vida para prendê-lo. Dona Mariarana preparou o remédio com todo o cuidado que aprendera ao longo de décadas. Deu à criança com paciência de mãe, uma colher de cada vez, fez as compressas de água fria na testa, queimando de febre. Ficou a noite toda velando junto com Maria Formosa, as duas mulheres rezando baixinho, pedindo a Deus que não levasse aquela inocente, que não tinha culpa de nada, aquela criança que tinha nascido no meio do caos, mas que merecia viver. E Deus ouviu, minha gente, Deus ouviu, porque às vezes ele ouve as preces verdadeiras, aquelas que saem do fundo do peito rasgado. No amanhecer, quando a primeira luz do dia começou a pintar o céu de rosa e laranja, a febre baixou. A menina parou de gemer, parou de chorar, mamou um pouco no peito de Maria Formosa e dormiu tranquila pela primeira vez em 2 dias. Maria Formosa abraçou Dona Mariarana e chorou de alívio. E Relâmpago,
que não dormia há 48 horas, finalmente fechou os olhos encostado numa pedra, exausto, mas aliviado como nunca tinha ficado na vida. A parteira olhou para aquela família estranha, aquela família de bandidos e fugitivos, e viu neles a mesma coisa que via em todas as famílias que tinha ajudado ao longo da vida inteira: amor verdadeiro, amor puro, desesperado, feroz, do tipo que não pede licença, que não segue regra de sociedade ou de governo, que simplesmente existe porque precisa existir, porque sem ele a vida não faz sentido nenhum. Passaram-se mais alguns dias de paz relativa, e Relâmpago disse que era hora de Dona Mariarana voltar para a sua vida. Queria mandar 2 cabras de confiança levá-la até Crato, onde ela ficaria com a filha até tudo esfriar. Mas Dona Mariarana olhou para ele e disse com firmeza: "E se eu não quiser ir?" Relâmpago franziu a testa, confuso. "Como assim, Dona Mariarana? A senhora quer ficar aqui no meio do mato, correndo risco de vida todo dia?" Ela sorriu cansada, mas feliz. "Relâmpago, eu não tenho mais nada lá fora. Meus filhos já são criados, já têm as suas vidas longe de mim. Meu marido já morreu faz tempo. Minha casa já deve ter sido saqueada ou ocupada por outra família. Eu não sirvo mais para nada naquele mundo de cidade. Mas aqui com vocês eu sinto que ainda posso ser útil de verdade. Posso cuidar de quem está doente, posso benzer, posso ajudar as mulheres nos partos quando chegar a hora. Deixa eu ficar, pelo menos até o fim, seja lá quando for." Relâmpago olhou para Maria Formosa, que assentiu devagar com a cabeça. "Se é isso que a senhora quer de coração, Dona Mariarana, então fique conosco. Mas saiba que a vida aqui é dura de verdade. É dormir de olho aberto, é comer quando tem, é andar sem parar feito cigano. Um dia desses a volante vai nos cercar de verdade, e aí vai ser sangue e fogo. A senhora pode morrer com a gente, morrer longe de túmulo de família, morrer sem padre para rezar." Ela pegou na mão calejada dele. "Todo mundo vai morrer um dia, meu filho, mas pelo menos eu vou morrer sabendo que vivi de verdade nos meus últimos dias, que fiz diferença na vida de alguém, que não morri sozinha numa casa vazia, esperando a morte chegar de mansinho. Isso para mim já vale tudo." E assim, Dona Mariarana das Dores virou cangaceira aos 62 anos, a parteira mais velha do bando de Relâmpago, a benzedeira oficial de todo mundo, respeitada e amada por cada um daqueles homens e mulheres que viviam à margem do mundo. Os meses foram passando e viraram anos de vida dura, mas de vida vivida. Dona Mariarana viu muita gente entrar no bando e muita gente sair quase sempre pelos pés, carregada pelos companheiros ou deixada para trás quando não dava tempo de enterrar direito. Viu Relâmpago rir poucas vezes, mas rir de verdade. Viu Relâmpago chorar escondido quando perdia algum cabra muito querido. Viu ele matar sem pestanejar quando precisava. E viu ele rezar ajoelhado pedindo perdão a Deus pelos pecados que sabia que nunca ia parar de cometer enquanto vivesse. Viu Maria Formosa envelhecer antes da hora certa, o rosto ficando marcado pelo sol inclemente e pela dor de perder amigos, mas nunca perdendo aquela beleza brava que tinha, aquela força que vinha de dentro. Viu Expedita crescer saudável apesar de tudo, uma menina esperta que aprendeu a andar segurando em rifle, que aprendeu a falar ouvindo tiro de madrugada, que teve como quintal a Caatinga inteira e como escola as histórias que Dona Mariarana contava toda noite em volta da fogueira sobre santos e sobre pecadores, sobre heróis e sobre covardes, sobre o bem e o mal que existem dentro de cada pessoa. Em 1938, quando o governo mudou de estratégia e começou a usar aviões para localizar o bando, voando baixo sobre a Caatinga, quando começaram a pagar informantes com dinheiro pesado, quando apertaram o cerco de todos os lados, ficou claro para todo mundo que os dias do cangaço estavam contados como areia na ampulheta. Relâmpago sabia disso no fundo da alma. Todos sabiam, mas ninguém falava abertamente, porque falar era admitir o fim inevitável, e o fim era a morte certa sem apelação. Dona Mariarana, que já estava com 73 anos e quase não conseguia mais andar direito, as pernas inchadas, o fôlego curto, disse para Relâmpago numa tarde de junho, quando estavam só os dois: "Eu vou morrer logo, meu filho, sinto nas carnes que estão cansadas. Mas quero te pedir uma coisa antes de partir, cuida de Expedita quando tudo desabar. E vai desabar logo, você sabe que vai. Quando chegar a hora final,
Tira ela disso. Manda ela para longe, para um lugar onde ninguém saiba quem ela é. Onde ela possa crescer sem carregar o peso do nome de vocês nas costas pelo resto da vida. Promete para mim. Relâmpago ficou calado por um tempo longo, olhando para o horizonte, mas assentiu sério. Eu prometo, Dona Mariarana. Palavra de Relâmpago. 3 semanas depois, numa madrugada fria de julho, quando o vento sul soprava, trazendo o cheiro de terra molhada que nunca chegava, Dona Mariarana não acordou para tomar o café. Morreu dormindo tranquila na rede dela, que balançava de leve com o vento, coberta com um cobertor velho de lã que Maria Formosa tinha dado de presente no aniversário dela. Não teve dor, não teve agonia, não teve desespero. Simplesmente partiu como uma vela que se apaga quando a cera acaba e não tem mais nada para queimar. O bando inteiro chorou sem vergonha. Até os cabras mais duros, aqueles que já tinham visto de tudo, que já tinham matado e visto morrer sem piscar. Choraram feito criança que perdeu a mão e enterrarão ali mesmo naquela serra, debaixo de um juazeiro velho e retorcido que dava sombra boa. E Relâmpago fez uma cruz de madeira com as próprias mãos calejadas, cravou-a na terra vermelha e rezou um Pai Nosso que saiu torto e embolado, mas saiu do coração partido. Depois pegou a sanfona e tocou aquela música que ela tanto gostava, aquela que falava de saudade, que não passa e de vida difícil que não melhora. E todos cantaram junto com a voz embargada, o peito apertado de dor, sabendo que tinham perdido não só uma companheira querida, mas um pedaço de humanidade que ainda restava neles, uma luz que ainda brilhava no meio da escuridão. 2 meses depois, em julho de 1938, numa fazenda velha e abandonada chamada Angico, a volante finalmente conseguiu cercar Relâmpago. Maria Formosa e mais 9 cangaceiros, enquanto dormiam cansados, depois de 3 dias de caminhada, foi um massacre covarde, meu consagrado. Atiraram neles dormindo, não deram chance de defesa e depois degolaram todos os 11. Cortaram as cabeças com faca cega e exibiram-nas em praça pública em várias cidades, como se fossem troféus de caça, como se fossem bichos e não gente. Mas Expedita não estava lá naquela noite fatal. Relâmpago tinha cumprido a promessa feita a Dona Mariarana. 2 semanas antes daquela madrugada de morte, ele tinha mandado a menina com uma família de confiança absoluta para Alagoas, para um lugar escondido no meio do nada, onde ninguém ia saber quem ela era, onde ela ia poder crescer longe do peso do nome dos pais, estudar, casar, ter filhos, viver uma vida normal como toda criança merece. E foi exatamente o que aconteceu, minha gente. Expedita cresceu sem saber direito quem tinham sido o pai e a mãe durante muitos anos. Virou professora de escola primária, casou com um homem bom que trabalhava com gado, teve 4 filhos saudáveis, teve uma vida longa e boa, pacífica e honesta. E só quando já era velha, quando os cabelos já estavam todos brancos e os netos já estavam crescidos, ela contou para a família reunida quem tinha sido o seu pai, Raimundo Ferreira da Silva, e a sua mãe Maria Formosa, os reis do cangaço que o Brasil inteiro conhecia. Contou também sobre Dona Mariarana das Dores, a parteira corajosa que a tinha salvo 2 vezes, uma quando nasceu, trazendo ao mundo com as próprias mãos, outra quando teve febre alta, preparando o remédio e velando a noite toda. A parteira que tinha escolhido viver livre no meio do cangaço, que tinha escolhido morrer com dignidade ao lado de quem amava, em vez de viver presa numa vida que não fazia mais sentido nenhum. E assim termina esta história de coragem e lealdade, de amor que desafia toda a lógica, de escolhas impossíveis em tempos impossíveis. Dona Mariarana podia ter morrido naquela tarde maldita em Juazeiro, fuzilada pela volante por um crime que nunca cometeu, por uma culpa que nunca teve. Mas Relâmpago apareceu do nada, arrombou a porta do destino, que já estava fechada, e mudou tudo. E ela, em vez de fugir apavorada, em vez de procurar segurança nas cidades, escolheu ficar. Escolheu viver os seus últimos anos ao lado daqueles que a tinham salvo, daqueles que o mundo inteiro chamava de demônios, mas que para ela eram só pessoas tentando sobreviver num mundo que não perdoava ninguém. Hoje, se você for até perto de Piranhas ou de Juazeiro e perguntar aos mais velhos sobre a parteira de Relâmpago, alguns ainda lembram da história. Alguns ainda contam aos netos. E embora o nome dela não esteja nos livros de história oficial que se ensinam nas escolas, ela está aqui,
está viva na memória do povo, na tradição oral que passa de geração em geração como herança sagrada, porque tem coisas que não morrem nunca. Tem histórias que ficam para sempre, gravadas no coração do sertão, como cicatriz antiga que não apaga com o tempo. E Dona Mariarana das Dores, a parteira humilde que virou cangaceira, que viveu livre e morreu livre, é uma dessas histórias eternas. Que Deus a tenha em bom lugar, meu consagrado, e que a sua história de coragem nunca seja esquecida enquanto houver nordestino vivo para contar.